apresentação, a gente entra na sequência agora dos trabalhos que vão apresentar aí de forma virtual, né? Então, o próximo trabalho aumenta a resistência ao dano por umidade de deformação permanente de uma mistura asfáltica polimérica através da incorporação de nanopartículas de carbonato de cálcio. Você aí, né, Alexandre? Está ouvindo aí? Legal? Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim. Tá, ok. Bom, Alexandre, você tem 10 minutinhos para apresentar. Tá? Não sei se você vai ficar enxergando a gente daqui numa outra telinha. Eu mando um cartão para você aí de 5, senão a gente te avisa aqui. Beleza, pode avisar por áudio mesmo, que eu não vou acabar não vendo vocês aí. Então, tá legal. Então, você tem 10 minutinhos, pode compartilhar a tela aí. Ok. Todos enxergam a apresentação? Não. Opa. E agora? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Manfro. Eu sou aluno da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou realizar a apresentação do artigo intitulado Aumento da resistência ao dano por umidade e deformação permanente de uma mistura asfáltica polimérica através da incorporação de nanopartículas de carbonato de cálcio. Esse estudo ele também é de autoria de João Vitor Staub de Mello, Joey Arnaldo Vilhena Del Carpio e Wellington Borba Broerin. A deformação permanente, como a gente bem sabe, ela é um tipo de defeito que ela é característico de regiões de clima quente e pavimentos que estejam em locais e estejam submetidos a carregamentos elevados. Ainda esse tipo de defeito ele pode sofrer um agravamento devido à ação da água. Nesse contexto, modificadores que possuam altos teores de cálcio em sua composição tendem a apresentar fornecer uma maior resistência em altas temperaturas a essa mistura asfáltica e, consequentemente, reduzir o surgimento de deformações permanentes e também tendem a fornecer uma maior adesividade entre o ligante e o agregado e, dessa forma, contribuir para essa resistência ao dano por umidade. Recentemente, diversas pesquisas têm mostrado que a utilização de modificadores em sua forma nanométrica, devido às suas características físicas, possui um efeito potencializado. Dessa forma, seriam necessários teores menores de modificador para obter um determinado efeito desejado. Assim, o objetivo desse estudo ele consistiu em avaliar o desempenho de uma mistura asfáltica modificada com nanopartículas de carbonato de cálcio em relação à sua resistência de formação permanente, ao dano por umidade, mas também levando em consideração a simultaneidade desses fenômenos. Os materiais utilizados nessa pesquisa foram o ligante asfáltico polimérico, 6085E, o nanomaterial foi o carbonato de cálcio, e os agregados, eles possuíam origem granítica, ou seja, eles eram agregados ácidos. Em relação ao método aplicado nesse estudo, a primeira etapa consistiu em modificar o ligante polimérico, onde ele foi aquecido até a temperatura de 160 graus Celsius. Então, foi feito a adição dessas nanopartículas e submetido a um cisalhamento de 6.000 rotações por minuto durante 20 minutos. Assim, foram obtidos os nanocompostos com 2, 4, 6, 8 e 10% de carbonato de cálcio, e esses nanocompostos, juntamente com o ligante asfáltico de referência, passaram por uma avaliação, através dos ensaios de difratometria de raio-x, a determinação do ângulo de contato, onde foi utilizado um goniômetro Ramet-Hart 250, ensaios de adesividade entre ligante e agregado, conforme normativa americana e normativa brasileira, e, por fim, o ensaio MSR, conforme a normativa da STM-D 7405. Os resultados obtidos no MSR também foram utilizados para selecionar um teor de nanomaterial, como forma de produzir uma mistura asfáltica nanomodificada. Então, após a produção, após a seleção de um teor de nanomaterial e a produção dessa mistura asfáltica, conforme a metodologia SuperPave, partiu-se então para o ensaio Lotman modificado, conforme a normativa da AASHTO T283. E a metodologia desse ensaio ela já é bem conhecida, para cada mistura asfáltica, 6 corpos de prova, onde 3 são da condição de controle, condição seca, e 3 da condição submetida
à saturação dos vazios, ao congelamento e ao banho em água quente. Posteriormente, esses dois conjuntos de corpos de prova são submetidos ao ensaio de tração indireta. Em relação à resistência à deformação permanente, foi utilizado a normativa europeia da AFNOR 12697/22, onde foi utilizado o equipamento de deformação permanente francês. Nesse ensaio, para cada mistura asfáltica, tanto a referência quanto a nanomodificada, foram produzidas 4 placas, onde 2 delas foram consideradas como grupo de controle, ou seja, para uma condição seca, e outras 2 foram consideradas como grupo de placas condicionadas, ou seja, antes de ir para o ensaio no equipamento de deformação permanente, essas 2 placas de cada mistura asfáltica foi submetida à saturação de vazios, congelamento e banho em água quente. Isso foi utilizado justamente para avaliar o que o dano por umidade causa no afundamento da trilha de roda. Claro, obter indicativos, né, em relação a isso. Em relação aos resultados, primeiramente sobre a difratometria de raio-x, sobre o nanomaterial, a amostra do pó do nanomaterial, observou-se picos de alta intensidade bem definidos, como a gente pode ver nessa curva em vermelho, na parte inferior do gráfico, e todos esses picos, eles foram característicos da fase calcítica, ou seja, eles nos indicam um alto teor de pureza dessas nanopartículas. Em relação às amostras asfálticas, observou-se que, conforme houve um incremento do teor de nanomaterial, esses picos de calcita foram se tornando mais proeminentes. E isso nos indica a formação de uma estrutura intercalada, uma estrutura semicristalina. E é um indicativo de que essa dispersão do nanomaterial no ligante asfáltico ocorreu de maneira adequada. Em relação à determinação do ângulo de contato, como a gente pode ver na figura 5, observou-se uma redução nos valores do ângulo de contato. Isso nos indica um aumento da molhabilidade do ligante asfáltico e, consequentemente, esse aumento da molhabilidade vai nos fornecer uma maior trabalhabilidade para essa mistura asfáltica e também nos indica uma maior adesividade entre ligante e agregado. Em relação aos ensaios de adesividade entre ligante e agregado, tanto a normativa brasileira quanto a normativa americana nos indicou a mesma coisa. Para a situação de referência, onde não havia as nanopartículas, houve um deslocamento, um descolamento desse ligante asfáltico após o ensaio. No entanto, ao se aumentar o teor de nanomaterial, observou-se um ganho de adesividade, até o ponto de que a 6% de nanocarbonato de cálcio, houve uma adesividade completa, perfeita, desse ligante sobre o agregado mineral. Em relação ao ensaio MSR, a figura 7 ela nos mostra um enquadramento dessas amostras asfálticas na classificação do nível de tráfego, que é dado pela AASHTO M332, e a gente observa que, conforme houve o aumento do teor de nanomaterial, houve também a redução do JNR, da compliância não recuperável, em função do teor. Até o ponto de que, para o teor de 10% de nanomaterial, chegou muito próximo de uma classificação de tráfego extremamente pesado, só que ele não alcançou essa classificação. Então, optou-se por otimizar esse teor de incorporação, onde buscou-se o teor que alcançaria uma classificação muito pesado, e a gente encontrou que o teor de 5,5% seria suficiente para alcançar essa classificação muito pesada. Dessa forma, o teor de 5,5% foi selecionado para produzir uma mistura asfáltica nanomodificada. Então, após a produção dessa mistura asfáltica nanomodificada, foi realizado o ensaio Lotman. E a gente observa na figura 8 que, para a amostra de referência para o concreto asfáltico sem o nanomaterial, após os ciclos de condicionamento, houve uma perda de resistência de aproximadamente 12%. No entanto, isso não é observado para a mistura asfáltica nanomodificada, que manteve a sua integridade após os ciclos de condicionamento. Isso se deve a características físicas e químicas dessa modificação. As características químicas dizem respeito ao pH desse nanomaterial, onde o óxido de cálcio presente nesse carbonato de cálcio, ele age reduzindo a componente ácida nessa interface entre ligante e agregado. E as componentes físicas diz respeito à molhabilidade, que a gente observou lá na determinação do ângulo de contato. Esse aumento da molhabilidade, ele reduz a tensão superficial do ligante e permite um melhor envolvimento do agregado pelo ligante. Por fim, em relação à resistência de formação permanente,
Primeiramente, para a condição de controle, a condição seca, observou-se que no comparativo entre nanomodificado e referência, houve uma redução de 37% no surgimento de deformações permanentes. E isso é explicado pelo que foi observado lá no ensaio MSR. Ou seja, foram obtidos menores valores para compliância não recuperável, e isso resultou no menor afundamento na mistura asfáltica. Em relação às placas que foram submetidas aos ciclos de condicionamento, essa diferença ela foi ainda maior, nesse caso de 47%. E isso se deve aos aspectos químicos e físicos que eu já citei anteriormente ali em relação ao ensaio Lotman. E isso corrobora com o que já havia observado lá com os ensaios de adesividade e ensaio Lotman. Então, as principais conclusões desse estudo foram que essa redução da ocorrência de deformações permanentes para a condição seca, ela foi devido a essa melhoria do comportamento reológico em altas temperaturas, que foi evidenciado pelo MSR, e essa maior resistência ao dano por umidade, que foi observado nos ensaios de adesividade e no ensaio Lotman, mas também foi observado na deformação permanente das placas após o condicionamento, ela se deve a essa melhor compatibilidade entre o ligante asfáltico e agregado em função das mudanças químicas e físicas na matriz asfáltica devido à presença dessas nanopartículas. Essas foram as referências citadas ao longo da apresentação. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro durante essa pesquisa. E eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Alexandre. Então, se alguém temos um tempinho para as perguntas, se alguém tiver algum questionamento, pode fazer aí nesse período. Não, parabéns aí pelo trabalho, Alexandre, sucesso aí. Né? A gente passa, não teve, porque estava tudo perfeito, então a gente passa para o próximo. Então, muito obrigado.